Queridos irmãos e queridas irmãs, roguemos a Deus e ao Mestre Jesus que eles nos abençoem sempre em nossos estudos, em nossas vidas, e agradeçamos ao Pai por mais essa oportunidade de nos encontrarmos para estudar um pouquinho da doutrina espírita e tentar aplicar esse conhecimento revitalizante e renovador em nossas vidas. Assim, o nosso tema de hoje é justamente a doutrina espírita como o Consolador prometido. Encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o título do capítulo que diz O Cristo Consolador. E todos nós que somos espíritas e convivemos com os ensinamentos doutrinários, sabemos que a doutrina traz em si essa qualidade ou esse adjetivo de doutrina consoladora. Hoje queremos lembrar um pouco a respeito dessa qualidade da doutrina, pensando, analisando um pouquinho de onde vem essa qualidade, qual a ligação entre a doutrina consoladora e o Cristo Consolador e como isso pode nos ajudar a mudar o nosso relacionamento com a doutrina espírita, no sentido de compreendê-la um pouco melhor e de passarmos a estar mais atentos com os seus ensinamentos, tão valiosos para as nossas vidas, não só no sentido do consolo, mas também no sentido da instrução e do progresso que todos nós podemos fazer em nós mesmos e nas pessoas que compartilham conosco aqui a condição de espíritos encarnados. Quando Allan Kardec começa seus estudos sobre o fenômeno das mesas girantes, ele faz uma descoberta chocante. Ele descobre que aqueles fenômenos que surgiam em sua época, meados do século XIX, não eram apenas fenômenos causados por prestidigitadores, por mágicos, por pessoas que tinham como objetivo principal a diversão de um público. Aquele fenômeno que era certamente reproduzido em teatros, reproduzido em lares comuns, mesmo na sociedade mais alta da França naquela época, traziam por detrás de si algo de espantoso. E foi justamente isso que o codificador descobriu. Ele atentou-se para o fato de que era possível conversar com o fenômeno. Era possível notar que por detrás daquele fenômeno existia, portanto, uma inteligência. E todos nós lembramos que, ao fazer essas pesquisas, ao fazer essa análise do fenômeno, Allan Kardec descobre que por trás daqueles fenômenos estavam espíritos, pessoas que haviam desencarnado e que permaneciam vivas no plano espiritual. Assim, logo no início de seu contato com o fenômeno espírita, com o fenômeno das mesas girantes, Allan Kardec já vislumbra o objetivo final daquela que seria a sua obra do Espiritismo. Esse objetivo final vinha como consequência ou consequências naturais da prova obtida naquele momento da imortalidade da alma, da prova da persistência da individualidade da alma mesmo após o cessar das atividades do corpo físico. Isso, sem dúvida nenhuma, teria que lançar um novo olhar sobre a vida, teria que fazer com que nós pensássemos a vida de forma diferente, pois, afinal de contas, estavam definitivamente sendo colocadas de lado as ideias de um destino único depois de uma existência única. Estava surgindo a ideia da reencarnação, estavam sendo colocadas de lado as doutrinas panteístas. Nós teríamos um progresso incessante para o espírito na medida em que ele passa por novas experiências na carne, e estavam sendo colocadas de lado, enfim, as doutrinas materialistas que diziam que tudo se acabava com o corpo físico. Então agora nós teríamos, enfim, uma grande reforma a ser realizada na nossa maneira de encarar a vida. E isso é colocado na conclusão de O Livro dos Espíritos, quando Kardec vai citar
que a principal função da doutrina espírita é provocar uma reforma intelecto-moral na humanidade. Sem dúvida nenhuma, com uma ênfase muito forte no seu aspecto moral. Agora, nós temos uma vida que não é mais essa vida de poucos anos aqui na Terra, e temos agora, através dos conhecimentos da doutrina espírita, que traçar objetivos, não mais aqueles objetivos para uma vida terrena apenas, não é? Esses objetivos nos quais nós traçamos estudos, trabalho, formação de família e aposentadoria. É claro que esses ainda devem fazer parte da nossa vida aqui, mas agora nós temos que traçar objetivos um pouco mais longos. Principalmente nós que vivemos hoje, mais de 150 anos depois da publicação de O Livro dos Espíritos, e temos a notícia de que o nosso planeta Terra se transformará em um mundo de regeneração em data muito próxima. Então agora nós não fazemos mais planos, nós espíritas, para daqui a 50, 60, 70 anos. Nós temos aprendido a elaborar os nossos planos, a projetar as nossas vidas para daqui 100, 200, 500 anos. Pois afinal de contas, sabemos que reencarnando, de acordo com o progresso projetado para a Terra, nós reencarnaremos aqui mesmo. E somos herdeiros assim, intelectuais, morais e mesmo materiais de nós mesmos. Pois tudo aquilo que fazemos com o mundo hoje, nós viveremos amanhã, ou daqui a 100, 200, 500 anos, quando reencarnarmos. Esses planos para daqui a 500 anos podem parecer um pouco audaciosos, mas lembremos que diante da proposta de Jesus são ainda bastante modestos, pois Jesus nos mostrou que ele tinha planos muito mais longos que isso para o avanço da humanidade. Esses planos começam a aparecer, ou aparecem, obviamente, em toda a passagem de Jesus na Terra, mas de acordo com a nossa temática de hoje, para as nossas reflexões, eu quero lembrar de uma passagem do capítulo 14 do Evangelho de João, passagem essa que começa no versículo 15, na qual Jesus diz: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Palavras fortes de Jesus, prometendo um outro Consolador que não ele mesmo, e que ficaria eternamente conosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, essa promessa de Jesus de um Consolador para o futuro, é claro que não aparecia muito clara para as pessoas que ouviam Jesus na época em que ele disse essas palavras, mas começaram a se fazer muito evidentes a partir do meado do século XIX, quando Allan Kardec começa os seus estudos e começa as suas publicações das 5 obras básicas do Espiritismo. Nós podemos então perceber que os planos de Jesus não eram para 100 ou 200 anos ou para uma vida de ali 10, 15, 20 anos. Não, os planos do Cristo envolviam pelo menos 1800 anos e que agora nós estamos percebendo que ultrapassam mesmo esse período de 18 séculos e que tem ainda aí um período grande para ser vivido no decorrer do desenvolvimento do espírito que reencarna aqui no planeta Terra. Então nós estamos vivendo esse momento no qual nós recebemos em meados do século XVIII esse Consolador que o Cristo prometeu, que tinha essas características de poder ficar eternamente conosco, que seria reconhecido por aqueles que o guardariam em si, e a gente já começa a perceber que a gente precisa partir de eliminatórias aqui, né? Uma pessoa não pode ficar
eternamente conosco, então o Consolador prometido não pode ser uma pessoa ou um espírito. Esse Consolador prometido tem uma correlação com o que está dentro de nós. Esse Consolador prometido, obviamente, então, tem que ter uma correspondência com um certo progresso, com um certo aprendizado, para que ele seja percebido, dado que o mundo não pode conhecê-lo, não pode vê-lo, mas nós podemos identificá-lo. Então agora a gente pode passar a começar a analisar quem é esse Consolador prometido e por que nós podemos dizer que a doutrina espírita a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. Bem, a primeira coisa que nós queremos trazer à nossa reflexão é essa expressão que está na passagem do Novo Testamento, na qual Jesus diz o Espírito de verdade. Um Consolador que fica eternamente convosco, o Espírito de verdade. E Allan Kardec recebe algumas mensagens que são assinadas por um Espírito exatamente com esse nome, com essa alcunha, o Espírito de verdade. O Espírito de verdade é o Espírito que traz as 4 comunicações contidas no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem uma temática belíssima e que traz informações profundas sobre essa característica de consolo da doutrina espírita e sobre a sua condição de doutrina consoladora. Uma coisa que aparece ainda hoje para muitas pessoas é a condição desse Espírito de verdade. Muitos ainda se perguntam se ele é um só Espírito ou se trataria de uma pleiade de Espíritos se comunicando com Allan Kardec naquela época e trazendo ensinamentos tão preciosos. Acontece que essa pergunta foi feita exatamente por um leitor da Revista Espírita e foi publicada em julho de 1866 na mesma publicação, né? na Revista Espírita. Ali Allan Kardec responde que o Espírito de verdade não era uma pleiade, que ele era um Espírito só, não era um conjunto de Espíritos trazendo informações, era um só Espírito. O codificador escreve, então, nesse artigo da Revista Espírita de julho de 1866. A qualificação de Espírito de verdade não pertence senão a um e pode ser considerada como nome próprio. Ela é especificada no Evangelho. De resto, esse Espírito se comunica raramente e somente em circunstâncias especiais. Deve-se manter em guarda contra aqueles que se apoderam indevidamente desse título. São fáceis de se reconhecer pela prolixidade e pela vulgaridade de sua linguagem. Então aqui o codificador já nos dá uma dica de que ele está usando um método que é o controle universal do ensino dos espíritos. Temos um contato maior com esse método na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, no qual Allan Kardec compara conteúdo, estilo literário, teor, linguagem de várias mensagens, entre outros pontos, para dizer que essa mensagem se trata de um determinado espírito ou não. Se essa mensagem tem valor ou não. E assim, por esse caminho, Allan Kardec descobre que o Espírito de verdade era um só Espírito e consegue filtrar mensagens desse Espírito. Esse trabalho de Allan Kardec é um trabalho que pode ser notado principalmente no fato de que o codificador chegou a rejeitar algumas mensagens de médiuns da própria Sociedade Espírita de Paris que traziam essa assinatura como sendo Espírito de verdade. Então a gente vê que existem características, existe um controle, existe uma forma científica, inclusive, para Allan Kardec controlar essas mensagens e para aceitá-las como sendo de um espírito de alta envergadura. Só para a gente ter um exemplo vivo disso, no Livro dos Médiuns nós temos um capítulo chamado Dissertações Espíritas. Nesse capítulo de O Livro dos Médiuns,
nós temos mensagens assinadas, entre outros espíritos, por Jesus. Mensagens essas que são refutadas por Allan Kardec como sendo mensagens do próprio Cristo. E ali ele analisa essas mensagens e mostra por que não podem ser mensagens de Jesus. Remetendo sempre a essas questões de conteúdo, de estilo literário, de teor da mensagem, de linguagem usada, etc. Prolixidade, vulgaridade na linguagem denotam baixeza do espírito. E assim o codificador podia desenvolver um controle bastante rígido sobre as mensagens que chegavam. Bem, por que insistimos tanto nessa questão do espírito de verdade? Porque, como nós temos essas mensagens do Espírito de Verdade no capítulo 6, que é o capítulo do Consolador Prometido, nós tomamos esse ponto como ponto de partida para admitirmos que a moral cristã é a mesma que a moral espírita. Isso porque nós podemos traçar um caminho no qual nós vamos identificar o Espírito de Verdade como sendo ele mesmo o próprio Cristo. Uma informação que não podia vir diretamente de Allan Kardec em sua época, mas que hoje, estudando um pouco mais a fundo a doutrina e procurando os textos que trazem esse tipo de informação, nós podemos dizer com certeza de que Jesus era o Espírito de Verdade se comunicando. Para a gente começar, vou citar alguns textos rapidamente do Espiritismo, e lá da época de Allan Kardec, da época do desenvolvimento da codificação, nos quais a gente pode perceber que o Espírito de Verdade deu fortes indícios para aceitarmos que ele era Jesus se comunicando. Então a gente começa num texto da Revista Espírita de dezembro de 1874, a propósito de a imitação do Evangelho. Quando Allan Kardec lança a primeira publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo, o título da obra era Imitação do Evangelho. E depois, devido a sugestões do Sr. Didier, o título dessa obra seria modificado para O Evangelho segundo o Espiritismo. O Sr. Didier, entre outros, ajudaram Kardec a fazer essa mudança de título. O Sr. Didier, que era o editor dessa obra. Então o texto diz: um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante que vem clarear o vosso caminho. Há 18 séculos eu vim, por ordem de meu Pai, trazer a palavra de Deus aos homens. Essa palavra foi esquecida pela maioria, e a incredulidade, o materialismo vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado sobre a vossa terra. Há várias moradas na casa de meu Pai, eu lhes disse há 18 séculos. Bem, essas palavras, durante essa mensagem, são assinadas pelo Espírito de Verdade. Espírito de Verdade que, portanto, está dizendo com todas as letras em sua mensagem que ele é o Cristo. Há 18 séculos atrás, eu vim por ordem de meu Pai, eu tinha depositado o grão sobre a terra, e a frase capital, há muitas moradas na casa de meu Pai, eu lhes disse há 18 séculos. Então, o Espírito de Verdade mostrando abertamente a sua identidade nessa mensagem. Isso está apenas nessa? Não. Está em outras várias mensagens contidas nas obras espíritas, principalmente em uma bastante conhecida por todos nós, que é a mensagem de abertura do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira mensagem do Espírito de Verdade contida ali, na qual a gente lembra muito bem que ele começa dizendo: venham como outrora aos transviados filhos de Israel, e dali ele segue a sua mensagem. Essa mesma mensagem que está no Livro dos Médiuns, naquela mesma parte das dissertações espíritas, e é fato muito curioso que lá no Livro dos Médiuns, Allan Kardec afirma que o espírito que deixou essa mensagem assinou com o nome de Jesus. E que ali Allan Kardec faz todas as reservas necessárias a respeito dessa assinatura, mas depois a transcreve para o Evangelho segundo o Espiritismo,
transcreve para o Evangelho, suprimindo alguns pequenos trechos, mas no Evangelho segundo o Espiritismo a assinatura é o Espírito de Verdade. Então a gente tem vários indícios de que o Espírito de Verdade de fato é Jesus. Agora, nós temos esse ponto como poderoso ponto de ligação entre Jesus e a mensagem consoladora da doutrina espírita. Portanto, se a doutrina espírita veio reformar o mundo em seu aspecto intelecto-moral, ela tem que explicar as passagens obscuras, por exemplo, das parábolas de Jesus, sob seu aspecto moral, e tem que obrigatoriamente seguir o modelo moral de Jesus. É por isso que nós lemos em O Livro dos Espíritos que, na questão 625, que o nosso guia, o nosso modelo é Jesus. Agora a gente tem a essência da doutrina espírita enquanto uma doutrina que pode nos levar à nossa mudança, ao nosso progresso moral. Uma outra característica muito importante que nos traz a força de Allan Kardec na codificação espírita é através da relação do codificador com esse espírito, o espírito de verdade, que nós podemos admitir ser Jesus. No livro Obras Póstumas, item Meu Guia Espiritual, nós vemos o codificador escrevendo sobre um fato que aconteceu quando ele ainda morava na Rua dos Mártires, número 8, em Paris, na qual ele escrevia, estudava e ouvia certas pancadas num cômodo ao lado. Ele e sua esposa, Dona Mélie, procuraram a causa daquelas pancadas e não conseguiram encontrar. No dia seguinte, durante uma reunião na casa do Sr. Baudin, uma reunião mediúnica, Allan Kardec pergunta ao médium o que eram aquelas pancadas. E o médium diz a ele que era o seu guia espiritual, o seu espírito protetor, tentando se comunicar com ele. Então Allan Kardec pergunta ao médium se ele poderia dizer quem era o guia, quem era aquele espírito. E o médium responde a Allan Kardec: pergunte-lhe você mesmo, ele está aqui. E Allan Kardec, então, com toda aquela delicadeza, agradece ao espírito protetor por estar ali presente e pergunta educadamente se ele consentiria em dizer o seu nome. E o nome pelo qual ele se apresenta é A Verdade. E pediria ainda a Allan Kardec uma descrição sobre esse nome. A Verdade. Se apresentaria apenas assim. Se comunicaria apenas uma vez por mês, durante 15 minutos. E Allan Kardec então começa a desenvolver um diálogo com aquele espírito e descobre que o espírito, a verdade, era o seu guia espiritual. Então Allan Kardec tem como seu guia, como o seu protetor espiritual, ninguém mais, ninguém menos do que o espírito de verdade, do que Jesus. Allan Kardec diz textualmente, em pelo menos uma passagem, também da Revista Espírita, em novembro de 1861, passagem esse na qual ele participa da inauguração de uma sociedade espírita, que o espírito de verdade era o seu guia, o seu protetor espiritual. Kardec escreve então nesse texto: sim, senhores, este fato é não só característico, mas é providencial. Eis a este respeito o que me dizia ainda ontem, antes da sessão, o meu guia espiritual, o Espírito de Verdade. Agora, esse fato ao qual ele se referia era exatamente essa reunião de mais de 300 pessoas, ou quase 300 pessoas, na ocasião da inauguração daquela sociedade espírita, unidas por uma forte convicção e o único desejo de se tornarem um só feixe, nas palavras de Allan Kardec, de se tornarem um só grupo, que tinham um objetivo único, o objetivo compreendido pela doutrina espírita, que é o progresso da humanidade. Então, estabelecidas essas relações entre
o Espírito de Verdade, Jesus e Kardec, nós podemos começar a perceber que a doutrina espírita, ela traz para nós a necessidade de uma seriedade muito grande em nossos estudos, de um aprofundamento desses estudos, para que nós possamos aproveitá-los ao máximo. E surge, com todo o seu poder consolador, a partir do capítulo 1 da obra A Gênese, no qual nós veremos então esse objetivo, esse poder da doutrina espírita, se nós nos dedicarmos a ela. Se se considerar o poder moralizador do Espiritismo, pela finalidade que assina a todas as ações da vida, por tornar quase tangíveis as consequências do bem e do mal, pela força moral, a coragem e as consolações que dá nas aflições, mediante inalterável confiança no futuro, pela ideia de ter cada um perto de si os seres a quem amou, a certeza de os rever, a possibilidade de confabular com eles, enfim, pela certeza de que tudo quanto se fez, quanto se adquiriu em inteligência, sabedoria, moralidade, até a última hora da vida, não fica perdido, que tudo aproveita ao adiantamento do espírito. Reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de Verdade que preside ao grande movimento da regeneração, a promessa da sua vinda se acha por essa forma cumprida, porque de fato é Ele o verdadeiro Consolador. Aqui nas palavras do item 42, então, do capítulo 1 da Gênese, nós vemos Allan Kardec expondo de forma muito convicta essa condição da doutrina espírita de nos consolar, de nos dar esperança para o decorrer das nossas existências. E não poderia ser diferente. Uma doutrina que é a consequência inevitável dos ensinamentos de Jesus e que é, para nós, a consciência inevitável da melhor explicação e da aplicação prática desses ensinamentos em nossas vidas, não poderia causar outro efeito em nós. Contanto que nós compreendamos que não temos outra coisa em nossas mãos a não ser essas próprias consequências da doutrina do Cristo, da vinda do Cristo à Terra e do envio desse Consolador que o Cristo nos prometeu. Assim, o Consolador, agora aqui nesse trecho de Allan Kardec, surge como uma qualidade do Espiritismo, porque o próprio Jesus é o Cristo Consolador. Ela surge com esse poder, pelo mesmo poder que o Cristo tinha na Terra como sendo um Consolador. Consolador como qualidade do Espiritismo e Jesus como Consolador, como aquele que preside a vinda daquele outro Consolador que ele prometeu, que não era ele mesmo. Esse outro Consolador que é uma doutrina e que por isso pode ficar eternamente conosco. Por isso é reconhecida quando nós já a temos em princípio dentro de nós, como dizia o texto de João, na abertura de nossas reflexões. Existe essa afinidade dos nossos progressos já realizados com a doutrina nova que chega para ficar para sempre conosco. Aqui, Espiritismo e Jesus encontram o seu ponto de união na característica única do consolo universal, o consolo que alcança todos os homens. Aquele mesmo consolo que diz ao homem doente: que queres que eu te faça? Que diz à mulher adúltera: vá e não peques mais. Que diz a uma outra pessoa: queres ser curado? Ou a pessoa diz a Jesus: Senhor, se quiseres, eu serei curado. Jesus diz: eu quero, sede curado. E aquele homem é curado. Então, nós temos essa questão do consolo nas explicações de Jesus a respeito da vida para as pessoas de sua época e na reexplicação, na retomada de uma nova doutrina que nos traz nova luz sobre o que a vida nos apresenta ainda no dia de hoje. Poderíamos então ainda colocar uma questão. Por que, afinal de contas, durante aquelas comunicações, o Espírito de Verdade não assinou simplesmente como Jesus e desfez logo de uma vez todo esse nosso trabalho de pesquisa para procurarmos saber o que hoje sabemos? Bom,
precisamos levar em consideração que, naquela época, Allan Kardec sofreu graves perseguições por conta do espiritismo ainda nascente. Quando ele começa a fazer essa nova proposta, é claro que principalmente a igreja não se sentiu confortável com as novas revelações e começou a persegui-lo. Haviam outros interesses na sociedade, além das próprias dificuldades da tarefa de Kardec, que viu, entre outras coisas, a sua própria ruína financeira. Viu essas perseguições, afastamento de pessoas próximas, enfim, a grande dificuldade das horas ininterruptas de trabalho, tudo aquilo que trouxe a sua tarefa como algo dificultoso. Então Kardec não poderia simplesmente dizer naquela época que Jesus era seu guia espiritual, porque ele corria um risco sério em relação à sua própria vida, e ele precisava concluir a sua tarefa de publicação das obras básicas. Lembramos, que nós tivemos livros espíritas queimados na época de sua publicação. Então era muito perigoso isso. Além do mais, nós temos um outro motivo para que o Espírito de verdade não assinasse como Jesus. E esse outro motivo está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item O Espiritismo. Nós lemos então item 6. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é o fruto do ensino dado não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. Então aqui nós temos o motivo principal pelo qual Jesus não assinou as mensagens. Porque a doutrina espírita, enquanto terceira revelação de Deus para a humanidade, tendo sido a primeira Moisés e a segunda o próprio Cristo, deve guardar uma característica fundamental. Essa característica de ser produto de uma revelação espiritual, portanto, trabalho conjunto entre os espíritos desencarnados e os homens encarnados. A doutrina espírita deve estabelecer-se como o momento em que a humanidade atingiu maturidade suficiente para ser responsável pelas suas próprias atitudes, pelas suas próprias ações, inclusive pela sua pesquisa no plano da espiritualidade. A descoberta do plano espiritual e a relação com o plano espiritual não deve ter em si nenhuma personificação, nem a do próprio Kardec. Ele é um codificador com qualidades excepcionais, e nós temos que confiar nessas qualidades de Kardec, no seu guia protetor, nos planos de Jesus há mais de 18 séculos, há muito mais de 18 séculos. Há muitos e muitos anos atrás, há milhões de anos, quando da criação do globo, e esses planos, esses projetos que persistirão para certamente após o mundo de regeneração. Então nós temos uma grande tarefa a ser desenvolvida, que é a nossa adequação, a nossa proximidade com a doutrina espírita, a interiorização dessa doutrina, que é uma doutrina consoladora e que não tem personificação. Aliás, a personificação do Espiritismo no planeta Terra é cada um de nós, quando nós somos o espírita verdadeiro, que nada mais é do que o verdadeiro cristão, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nós socorremos o nosso próximo, quando nós somos tolerantes, humildes, misericordiosos, quando cumprimos o tríplice mandamento maior: amar a Deus, a nós mesmos e ao próximo. Quando nós empreendemos o nosso próprio progresso, o nosso autoconhecimento, praticamos a caridade. Cada vez que nós estendemos a nossa mão a alguém, nós somos a personificação do Espiritismo no mundo. E não mais como apenas individualidades, mas como aquele feixe poderoso de pessoas que são dispostas a provocar esse avanço intelecto-moral no nosso planeta Terra. Para encerrarmos as nossas reflexões de hoje, eu faço uma referência ainda ao livro Obras Póstumas, na qual Allan Kardec lança uma pergunta ao médium a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Pergunta ao codificador: que pensais da nova obra em que trabalho neste momento?
Em segredo absoluto ele lança essa pergunta. Ninguém sabia o de que se tratava a obra, ela não havia ainda sido colocada para apreciação antes da publicação, ele trabalhava nela em segredo. E a resposta vem nos seguintes termos, e se tratava do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana as questões capitais, e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. Fizeste bem enfrentando as questões de alta moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida tem que ser destruída. A terra e suas populações civilizadas estão prontas. Já de há muito os teus amigos de além-túmulo as arrotearam. Lança, pois, a semente que te confiamos, porque é tempo de que a terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia, afinal, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Aproxima-se a hora em que a face do céu e da terra terás de proclamar o Espiritismo, é a única tradição verdadeiramente cristã e a única instituição verdadeiramente divina e humana. Trecho do Obras Póstumas, Imitação do Evangelho. Única instituição verdadeiramente cristã. Única instituição no planeta Terra que poderá trazer essa bandeira de ser ao mesmo tempo divina e humana. Revelação de Deus para a humanidade. Esse o papel da doutrina espírita em nossas vidas. Por isso, a doutrina espírita representa para nós o mesmo que representava Jesus: consolo, perdão e novas oportunidades, grandes ensinamentos. O Cristo certa vez perguntou a alguém o que aquela pessoa queria que ele fizesse. Agora é a nossa vez de olharmos para a vida, para as diversas circunstâncias que ela nos apresenta no dia a dia, sejam elas circunstâncias agradáveis a nós ou não, e voltarmos a ela os nossos olhos como fez Paulo de Tarso, olhando para o próprio Cristo e perguntarmos com sinceridade: Senhor, que queres que eu faça? Esse é o momento da autodescoberta. Esse é o momento da confiança em nós mesmos, na doutrina espírita e na vida. Entregar a vida ao Cristo é entregar-se de bom grado ao serviço do mandamento maior, amor a Deus, a si e ao próximo. Mas é também receber durante essa jornada o consolo da presença constante desse amor, iluminando o nosso caminho nas horas de trevas e consolando nos momentos de aflição. E todos nós temos este recurso, essa presença divina em nossas vidas, à nossa disposição. Basta nos aproximarmos dela, confiarmos nela e andarmos com ela. O Consolador prometido estará eternamente conosco. Que Deus nos abençoe sempre neste sentido. Obrigado, meus irmãos, pela atenção e pela paciência, e que assim seja.